Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar aqui mais um módulo do nosso curso, esse módulo aqui referente então aos conceitos, de programação e também especificamente às linguagens de programação Python e R. Neste módulo aqui então vamos falar sobre Python, tá certo? Vamos iniciar com conceitos bem simples aqui, algumas características da linguagem que são importantes para a sua prova de concurso e logo mais vamos também entrar aí numa parte mais prática, para você realmente entender como funciona aqui essa linguagem de programação, tá? Então, primeiro aqui, vamos conceituar o que é programar, Programar, então, nada mais é do que escrever instruções, em uma linguagem que a máquina, que o computador, ela possa entender, que ela possa compreender. Essas instruções, então, elas vão formar aí o nosso código-fonte, e podem ser utilizadas para executar tanto tarefas simples quanto tarefas mais complexas, Por exemplo, aí nós temos um sistema operacional como o Windows, um sistema operacional como o Linux, formados aí por essas instruções, tá certo? Então, que o exemplo que a gente tem, por exemplo, aqui, automatizar o cálculo de idade com base na data de nascimento, tá? Esse código ele seria um código bem simples, de se fazer, com algumas poucas instruções, aí, algumas poucas linhas de código nós conseguiríamos implementar, tá certo? Vamos lá, que é o Python então. O Python, ele é uma linguagem de programação, no qual a gente vai inscrever essas instruções, essas linhas de código para passar aí para a máquina, para que ela possa compreender e executar, essas tarefas, que a gente vai escrever aí nessas linhas de código, tá certo? Primeira informação muito importante aqui, eu vou passar algumas características agora nos próximos slides, tá? Que são características que podem ser perguntadas na sua prova, então prestem muita atenção, tá bem? Primeira característica, então, é que a linguagem de programação Python ela é uma linguagem de alto nível, tá? O que seria uma linguagem de alto nível? É aquela linguagem que se aproxima mais do usuário, mais de quem está programando, mais da pessoa e mais longe da máquina, tá? Existem, então, as linguagens de programação de alto nível, da qual o Python faz parte. Existem as linguagens de programação de baixo nível que se aproximam mais da máquina, tá? Então, são linguagens mais densas, mais difíceis, você tem que escrever muito mais linhas de código do que para executar uma mesma tarefa do que teria que escrever em uma linguagem de alto nível, tá certo? Então, digamos assim, num conceito bem geral, que as linguagens de programação de alto nível, elas são um pouco mais fáceis para programadores menos experientes, tá? E por que se cobra isso, principalmente aí numa prova como da Polícia Federal, como da Polícia Civil do Distrito Federal, por que cobram essas linguagens de programação Python, por exemplo, R, por exemplo? Porque você, mesmo não sendo programador, por ela ser uma linguagem de alto nível, de mais fácil entendimento, você vai conseguir, desenvolver alguns scripts sem ser um programador, tá bem? Você consegue, então, desenvolver aí alguns scripts, fazer algum programinha mais simples, sem ter aquele conhecimento vasto, das linguagens de programação. Então, linguagem Python, linguagem de programação de alto nível, linguagem que está mais próxima do usuário, mais próximo da pessoa, mais próximo do ser humano e mais longe da máquina, tá? Linguagem de baixo nível, até para trazer um exemplo para vocês, é o Assembly, Assembly, então, é uma linguagem que se aproxima mais da máquina, tá? Vamos avançar aqui. Agora a gente vai ver algumas outras características que também são muito importantes para a sua prova de concurso, tá? Fique atento. O Python, então, ele é uma linguagem interpretada, tá? Interpretada quer dizer que os comandos eles são executados linha por linha por um interpretador de comandos, tá? Aqui, na linguagem Python, não é necessário se fazer a compilação do código antes que a gente possa rodar, o nosso programa. Então, existem algumas linguagens que são interpretadas e existem outras linguagens que são compiladas, tá? As compiladas é aquela que você já deve conhecer aí. Você recebe aquele código que é o executável, geralmente em um .exe, e você vai dar 2 cliques e vai instalar na sua máquina aquele software, aquele programa, tá? Então, você vai receber, digamos assim, tipo um pacotinho, todo fechado, compilado, e você vai executar o programa e o programa ele vai instalar na sua máquina. Já uma linguagem interpretada, não, ela vai ser
executada linha por linha, né? Você escreve ali uma sequência de comandos e linha por linha vai sendo executada. Por exemplo, no momento que houver algum erro ali naquele código, ele vai travar, mas não vai deixar de executar o que existia ali antes daquele erro, tá? Já numa linguagem compilada, diferente. Se existir algum erro ali, né, naquelas linhas de código, né, provavelmente você não vai conseguir executar o programa, tá certo? Muito bem. E o Python também, né, é uma linguagem de script, tá? Uma linguagem de script porque ela permite, então, a criação aí de pequenos, médios ou até grandes scripts, né, para o desenvolvimento de tarefas específicas, tá bem? Python também é de código-fonte aberto, isso quer dizer que é open source, tá? Qualquer pessoa vai poder, então, acessar, estudar o código, modificá-lo e redistribuir, né, esse código aí sem nenhum problema, tá? Então, é um código-fonte livre, tá? Inclusive, vai poder distribuir comercialmente, tá? Não tem problema quanto a isso. Então, Python, código-fonte aberto, tá? Python também é uma linguagem multiplataforma, porque funciona em diversos sistemas operacionais. Vai funcionar no Windows, vai funcionar no Linux, vai funcionar no macOS. De repente, vai precisar ali de uma pequena adaptaçãozinha, mas não são grandes adaptações, tá? Então, o Python ele vai funcionar em diversos sistemas operacionais, em vários sistemas operacionais, tá certo? Vamos lá, vamos avançar aqui que a gente tem bastante coisa para ver. Em relação às características ainda, a gente tem que saber que o Python ele é case sensitive, tá? Case sensitive, o que seria case sensitive? Ele vai fazer a diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, se eu escrever o nome de uma variável lá no meu código com a primeira letra em maiúscula, ele vai diferenciar se eu escrever, né, o nome dessa mesma variável toda em minúscula, tá? Vai considerar como nomes diferentes, nomes distintos. Então, por exemplo, aqui, se eu nomeasse duas variáveis desta forma, o Python ele trataria como duas variáveis diferentes, porque ele diferencia a letra maiúscula da letra minúscula. Ele é case sensitive. Se diz também que o Python ele é de tipagem dinâmica, tá? Por que tipagem dinâmica? Aqui a gente tem dois vieses, né? O Python ele pode ser dito de tipagem dinâmica porque não é necessário declarar o tipo de variável, né, no momento que você escreve ela ali no seu código, né? Por exemplo, se você escrever aqui x variável, né? X vai receber, aliás, esse aqui, já para que você fique ciente, né? O igual é o sinal de atribuição, tá? Então, eu estou atribuindo o valor 10 à minha variável x. Caso eu escreva o x recebe 10, ele já vai entender, né, esse 10 aqui como um inteiro. Assim como se eu escrever aqui, né, aqui embaixo nós temos o exemplo que x recebe, né, essa cadeia de caracteres aqui, essas strings, né, entre aspas, tá? O Python então consideraria esse conjunto de caracteres aqui como uma string, como um texto. Você não precisaria declarar isso no seu código, tá? Por outro lado, aqui também se diz que o Python é de tipagem dinâmica, porque você pode mudar o tipo, né, dessa variável durante a execução do seu código. Por exemplo, se lá no início você atribuiu ao x o valor de 10, que é um inteiro, se mais à frente você quiser atribuir a esse x uma string, uma cadeia de caracteres, você vai poder fazer isso e não vai precisar dar nenhum mais outro comando, não vai precisar escrever, em regra, né, nenhuma outra linha de código, porque você pode mudar o tipo dessa variável durante a execução do programa, tá? Durante a execução do código. Então, por isso, se diz que o Python é de tipagem dinâmica. E também se diz, né, que o Python é de tipagem forte. Por que tipagem forte? Porque ela não permite a combinação indevida de dois tipos diferentes. Por exemplo, se você atribuiu aí a uma variável uma cadeia de caracteres, você não vai poder somar, né, essa variável com outra que seja do tipo inteiro, por exemplo. Então, você não conseguiria somar aqui a cadeia de caracteres 10, né, que seriam strings, com o número 5. Por quê? Porque o Python é de tipagem forte e ele não permite essa combinação indevida de tipos, tá? Então, duas características bem importantes, né? Já vi cair em prova, Python é de tipagem dinâmica e de tipagem
forte. E também Python é orientada a objeto, tá? Baseia-se no conceito de objetos. Esses representam entidades como pessoas, contas bancárias, produtos, tá? Então, Python também é uma linguagem de programação orientada a objetos, tá? Vamos avançar aqui e agora a gente vai verificar característica relacionada à sintaxe do código, né? A estrutura do Python, tá? Python trabalha então com indentação do código. O que é a indentação do código? A indentação, ela organiza o código todo em blocos, tá? Por meio de espaçamentos, tá? Ao contrário de outras linguagens de programação, que, por exemplo, aí usam chaves ou usam palavras como begin e end para, né, organizar aí o código em blocos, no Python não. Essa organização é feita por meio de indentação. A indentação é o espaçamento correto. Você pode verificar aqui, nós temos um bloco de código, tá? E esse bloco ele está indentado. Então, nós temos aqui a criação de uma função, tá? E você percebe que aqui embaixo, né, existe um espaçamento que organiza este bloco aqui. Então, aqui é exatamente o que o programa ele começa a executar, tá certo? Então, este bloco aqui que está indentado, que ele está com espaços aqui mais para a direita, né, ele faz parte, então, dessa função aqui. E como que o Python sabe disso, né? Como que a linguagem de programação sabe disso? Porque, né, existe esse espaçamento e eles têm que ser um espaçamento correto, porque senão vai dar erro de código. Por exemplo, se essas instruções aqui, elas estivessem alinhadas aqui com a definição da função, com esse def aqui, por exemplo, né? Se estivesse alinhado aqui à esquerda, o código já não funcionaria, ele não ia entender essas instruções como sendo parte deste bloco, tá certo? Então, isso que é a indentação. São espaçamentos, né, que organizam o código em blocos, tá? E isso tem que estar bem estruturado, tem que estar bem certo, porque senão vai dar erro no seu código, vai dar erro no seu programa, tá? Vamos lá, vamos avançar para mais uma característica relacionada à sintaxe, aqui para dizer que em Python, né, se utiliza aqui o dois pontos para indicar o início de um bloco de código, tá? Em estruturas aqui, por exemplo, como if, else, os loops, né, o for, o while, na definição de funções e classes é utilizado então o dois pontos para iniciar, né, esse bloco de código. Eu trouxe dois exemplos para você verificar aqui, um com o for, tá, estrutura de repetição, e outra com o while, estrutura de condição, tá? Para a gente verificar aqui como é utilizado o dois pontos aqui na estrutura, tá bem? Então, toda vez que você inicia aqui uma estrutura, seja ela condicional, seja ela de repetição, seja definição de função ou classe, você vai terminar aqui com o dois pontos, tá? Então, aqui eu estou iniciando, ó, for i in range, aqui dentro os parâmetros e logo após o dois pontos, tá? Mesma forma aqui, ó. While, gastos maior que 1.000, dois pontos. Else, dois pontos, tá? Então você tem que prestar bastante atenção nisso, porque em várias questões de prova, né, você pode determinar que a questão está errada somente verificando essa questão da estrutura, da sintaxe, tá? Por exemplo, uma questão aqui que eu lembro agora da Polícia Federal, né? Não lembro se era 2021 ou 2018. Dava para você um código ali, né? E no código eles deixavam de colocar esses dois pontos aqui, tá? E também, né, iniciavam e finalizavam o bloco com chaves. Então, só verificando essas duas estruturas, que uma não existe, né, para organizar o código de blocos, que é o caso aqui das chaves, e a outra relacionada aqui aos dois pontos, que não existia, né, naquele código ali, você já poderia verificar que a questão ela estava incorreta, tá? Então, preste bastante atenção, tá, nessas duas características aqui. A primeira, o Python ele não organiza os blocos com chaves nem com begin
e end. Ele organiza os blocos com indentação, são espaçamentos, tá? Então, se você vê aqui para a organização de blocos de código, um par de chaves, um begin e end, vai estar errada a questão. Da mesma forma, se você verificar que após, né, uma estrutura condicional, um if, um else, uma estrutura de repetição, um for, um while, né, uma definição de função, depois disso não houver aqui o dois pontos, o código ele vai estar errado também, tá certo? Muita atenção nessas duas características, tá? Vamos avançar aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as variáveis e os tipos de dados existentes, tá? Variável. O que seria uma variável? Variável é um nome que armazena um valor. Nome, diga-se estrutura, tá? Você pode dar um nome para essa variável, mas ela é uma estrutura que vai armazenar um valor na memória do seu programa, na memória do seu computador, tá certo? Então, por exemplo, aqui você tem, né, ou dá aí o nome a uma variável de nome, tá? Essa variável, então, vai receber em memória, tá? Esse aqui é o sinal de atribuição, o igual, né? Vai receber aqui o valor João. Esse valor aqui é uma cadeia de caracteres, tá? Está entre aspas, é uma string, tá? Então, vai ficar armazenado ali na memória, no momento que você criou a variável, deu o nome a ela, tá? E atribuiu um valor, ela fica gravada na memória para você retomar em algum outro momento do seu código, tá? Mesma coisa aqui, ó, variável idade está recebendo o valor 25, tá? Que é um inteiro, tá? Um integer. Então, de posse, por exemplo, dessas duas informações, e somente dessas duas informações aqui, eu poderia criar um códigozinho para me dizer, né, se João é maior de idade, se é menor de idade, ou até mesmo, né, baseado no ano em que estamos, dizer o ano que ele nasceu, tá certo? Então, variável armazena um valor em memória, tá? Regras para nomes de variáveis. O Python ele tem algumas condições, né, para nomes de variáveis. Então, ele não deixa você começar uma variável com um número. Se você for nomear uma variável, escrever assim, por exemplo, 5 num, vai dar erro, porque isto aqui não pode ser uma variável, ela não pode começar com um número. Da mesma forma, uma variável ela não pode conter espaço, tá? Ela não pode conter caracteres especiais, por exemplo, aí, um asterisco, um ponto de interrogação, não podem ser utilizados para nomes de variáveis. Da mesma forma, não pode ser usada aqui palavra reservada do Python, né? Por exemplo, aqui as estruturas, o nome das estruturas de repetição, o nome class, tá? Não pode ser usado para nomear variáveis, tá? Fique atento a isso. Se aparecer uma variável na sua prova que contenham, né, algumas dessas características aqui, ela vai estar errada, tá? Ela não pode conter aí, né, essas características aqui. E vamos agora aos tipos principais de dados no Python, tá? Python, então, tem alguns tipos de dados. Eu trouxe para vocês aqui os que são mais cobrados em prova de concurso, tá? O que você mais vai ver, né, em prova de concurso, tá? Tipo, então, int, né? O int é um número inteiro, né? Por exemplo, 5, 10, 2, 3, tá? Por exemplo, aqui a variável idade, ela está recebendo, né, o valor 25. Esse valor 25 é um tipo de dado inteiro, é um int, tá? Nós temos também aqui o float. Float é um número decimal, um número com ponto, um número quebrado, tá? Por exemplo, a altura, que a variável altura está recebendo o valor 1.75. Esse 1.75 é um float, tá? É um número decimal, tá? Também temos o tipo de dado string, tá? str, é texto, tá? Nome aqui, a variável nome está recebendo a cadeia de caracteres ANA, tá? Caracterizada aqui por ser uma string, porque está entre aspas. Tá? Entre aspas, então, nós temos uma cadeia de caracteres que se denomina string, str. Tá? Temos também tipo de dado booleano. Tá? O bool é um valor lógico, por exemplo, true ou false. Tá? Então, aqui nós temos a variável ligado está recebendo o valor true, um valor booleano. Temos também tipo de dado complex, tá? Que são números que contêm uma parte imaginária, tá? Aqui sempre quando você vê um J logo após algum número, ele será um complex, ele será uma parte imaginária, né, de alguma parte maior aí do código, tá certo?
Então, esses são os tipos principais de dados, né, com os quais nós iremos trabalhar, né, aqui no Python, tá? Vamos avançar. A gente vai ver agora aqui as duas funções principais nativas aqui do Python, tá? A gente vai ver mais à frente aí outras várias funções internas do Python, mas essa aqui a gente já tem que saber de antemão para a gente começar depois a desenvolver alguns pequenos trechos de código, tá? Então nós temos aqui duas funções, né? Função de entrada e função de saída de dados. O input é a função que recebe os dados do usuário. E você vai ver logo mais à frente, quando a gente começar a verificar aqui alguns trechos de códigos, né, que a gente vai utilizar aí o input para fazer com que o usuário ele digite alguma coisa e traga, né, que a gente consiga trazer para dentro do nosso código, para dentro do nosso programa. Por outro lado, o print é a função que exibe as informações na tela, tá? Aqui nós temos um exemplo, tá, do uso do input e do print, tá? Eu vou descrever cada uma das partes para vocês, tá? Então, nós temos aqui a variável nome, eu estou criando uma variável para guardar alguma coisa na memória, tá? O nome dessa variável, então, vai ser nome. A esta variável, eu estou atribuindo aqui por meio do sinal de igual, tá? Vou atribuir alguma coisa que o usuário vai digitar. Então, como eu quero que o usuário digite alguma coisa para eu trazer para dentro do meu código, eu vou usar a função input. Então, vou escrever aqui input, vou abrir um parênteses e entre as aspas, porque é uma cadeia de caracteres, eu vou escrever algum textinho ali. Por exemplo, aqui eu vou escrever digite o seu nome para o usuário digitar o nome dele, tá certo? Vou fechar aqui com as aspas, né, a minha cadeia de caracteres, e também vou fechar com o parênteses, tá? Na próxima linha, eu vou mandar imprimir na tela o que o usuário digitou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando de saída, a função de saída, que é o print. Então, vou escrever print e, entre parênteses, eu vou colocar olá, né, que vai ser um textinho qualquer ali, poderia escrever qualquer outro, e também aqui a minha variável. A minha variável, ela tem o quê? Ela recebeu e está em memória, tá, o que o usuário digitou. Por exemplo, se naquele primeiro momento eu digitei o meu nome Júnior, vai estar guardado na memória e quando eu chamar, quando eu der o print aqui, ele vai trazer para mim, então, aquele nome que está guardado naquela variável, tá certo? Então, vai printar na tela aqui, olá, mais a variável nome, né, que seria Júnior. Vai escrever olá Júnior, tá bem? Códigozinho bem simples, tá? Mas para você já ter aí uma ideia base de como funciona, né, aqui no Python, como os códigos funcionam, tá? Vamos continuar vendo aqui então outras características da linguagem até entrarmos aí numa parte mais prática, mais funcional, tá? Aqui então eu tenho a prioridade de operações aritméticas, tá? Prioridade matemática. Tá? O que vem primeiro, o que se executa primeiro quando eu tenho uma sequência de operações. Tá? Primeira coisa, né, isso aqui, obviamente, né, você já deve saber, tá? Mas eu trouxe aqui para que você não esqueça, tá certo? Ordem de execução, então, das operações. O que se executa primeiro quando a gente tem, né, mais de uma operação na mesma linha? Primeiro, o que está entre parênteses, tá? Depois, potenciação. Depois a multiplicação e a divisão e depois soma e subtração, tá? Trouxe isso aqui para vocês para também mostrar aqui a tabelinha dos operadores utilizados aqui no Python, tá certo? Então, o operador de soma, né, se utiliza aí o símbolo de mais, operação de subtração, símbolo de menos, multiplicação, um asterisco, aqui você tem que tomar cuidado porque a potência, a potenciação se utilizam dois asteriscos, tá? Então, multiplicação, um asterisco, potenciação, dois asteriscos, tá? A divisão, né, é a barra simples e uma divisão inteira são, na verdade, né, duas barras, tá? E aqui do lado, então, a gente tem, né, os exemplos da utilização desses operadores aritméticos, tá? Mas realmente preste bem atenção aqui, né, entre multiplicação e potenciação, né, que é um ou dois asteriscos, tá? Muito bem, vamos avançar, que aqui nós temos outros operadores. Vimos os operadores aritméticos, agora vamos ver os operadores de comparação e logo mais os operadores lógicos, tá? Operadores de comparação, então. Dois sinais de iguais. Os dois sinais de iguais, eles têm o significado de igual a,
Tá? Então, aqui também você tem que prestar atenção, porque se eu tenho um sinal de igual, é um sinal de atribuição. É como eu atribuo um valor a uma variável. Se eu tenho dois sinais de igual, eu estou querendo fazer uma comparação, uma igualdade, tá certo? Então, aqui no exemplo você pode ver, ó, 5, né? Dois sinais de iguais, então 5 é igual a 5? Sim, 5 é igual a 5, então a minha resposta seria true, tá? Verdade. Então preste também atenção nisso, porque pode vir ali em algum trechinho de código, né, uma pegadinha aí, tentando de repente utilizar esse operador de comparação para fazer uma atribuição a uma variável, de um valor a uma variável, ou até mesmo o contrário, né, querendo fazer uma igualdade aqui com somente um sinal de igual e não dois, tá? Então preste bem atenção, preste bastante atenção aqui, tá? Sinal de diferente, então, tá? É o ponto, né, de exclamação e um igual, tá? Então isso quer dizer que é diferente. Então aqui, por exemplo, 5, né, o sinal diferente de 3, sim, é diferente de 3, então a resposta seria true, verdade, tá? Então aqui nós temos os outros mais comuns, tá? Sinal de maior, né, maior que, menor que, maior ou igual ou menor ou igual, tá? Então esses são os operadores de comparação. Nós temos também os operadores lógicos. Os operadores lógicos estão AND, OR ou NOT. O AND, né, ele tem o significado de e, em que ambas as condições elas devem ser verdadeiras para que eu tenha um resultado verdadeiro. Já o OR, né, pelo menos uma dessas condições ela deve ser verdadeira para eu ter, né, a resposta, né, como resposta uma verdade, e o not, que é ele inverte o valor. Tá? Então, se eu tenho not true, isso quer dizer que eu tenho um false. Tá? E vamos avançando, vamos entrar agora num assunto muito interessante e muito bom de prova, que são as coleções. Coleções, então, são estruturas que são utilizadas para armazenar múltiplos valores, tá? Mais de um valor dentro de uma mesma unidade, dentro de uma mesma estrutura. Nós temos aqui três das principais, né, estruturas, três das principais coleções, né, que nós temos em Python e que podem ser cobradas na sua prova, que é a lista, a tupla e o dicionário, tá? Cada um com suas características. Por exemplo, uma lista ela é mutável, tá? Ela pode, ou nela podem ser inseridos novos valores, né? Fazer a troca de um valor por outro. Então, você consegue manipular, né, o que temos ali dentro de uma lista, tá? E ela vem sempre entre colchetes, tá? Nós temos aqui um exemplo de uma lista aqui embaixo. Por exemplo, né, a variável valor, ela está recebendo esta lista aqui. Esta lista ela contém, né, três elementos: elemento maçã, elemento banana e elemento laranja. Tá? Mais adiante nós vamos detalhar, né, cada uma dessas estruturas aqui, então pode ficar tranquilo. Por enquanto é só para você ter uma noção mais geral. Tá? Depois, nós temos a tupla. A tupla é uma lista imutável, tá? Então, preste atenção. Lista mutável. A tupla é imutável. Eu não consigo mexer ali nos elementos daquela tupla, tá? A tupla é para ser permanente, para ser perene. E ela é configurada, a sua estrutura, né? Ela vem aí, a tupla ela vem entre parênteses. Já o dicionário ele também é mutável, tá? Ele vem entre chaves, aqui é uma característica bem marcante, e a estrutura dele é feita por meio de chave-valor, tá? Então nós temos uma chave e para aquela chave nós temos um valor. Aqui embaixo nós temos também exemplos, né, da tupla. Tá? Preste atenção aqui que ela vem entre parênteses, né? E a lista ela vem entre colchetes, e aqui nós temos um exemplo também de um dicionário. Tá? O dicionário é definido aí por ter na sua estrutura, então, né, uma chave e a ele atribuído um valor. Uma chave atribuído a ele um valor. Tá certo? Então, agora vamos detalhar um pouco mais cada uma dessas estruturas aqui. Vamos começar, então, pelas listas, tá? List. E aqui eu quero começar a utilizar com vocês, né, um ambiente de desenvolvimento para que a gente possa treinar, para que a gente possa praticar esses códigos, né, para que não fique só na aula teórica. Óbvio que lá a sua questão, né, na sua questão você não vai ter esse ambiente de desenvolvimento para fazer
testes, tá? Mas é importante que se você conseguir, por exemplo, se você tiver duas telas aí que possa jogar aqui a videoaula numa tela e o ambiente de desenvolvimento em outra, ou até mesmo assistir aula no celular e tá utilizando aí um notebook para, de repente, abrir o ambiente de desenvolvimento e poder utilizá-lo, seria bem interessante. Caso, né, não tenha essa condição, não tem problema, tá? Você vai conseguir entender também, mas a gente sabe, né, que a gente memoriza muito mais praticando. Então seria interessante que você conseguisse abrir também esse ambiente de desenvolvimento aí, né, de alguma forma, né, vendo a videoaula e também trabalhando com o ambiente aberto, tá? Ambiente de desenvolvimento, então, no Python, aqui nós vamos encontrar vários online, tá? Basta que você vá no Google e digite Python online, você vai ter alguns endereços que vão apresentar algum ambiente de desenvolvimento que simula aí o nosso Python, tá? E eu já estou com um aberto aqui, né? Eu fui lá no Google mesmo, né? Digitei aí Python online e abri um para que a gente possa trabalhar, tá? Trouxe aqui para vocês então, esse aqui é o onlinegdb, tá? .com. E dentro desse endereço aqui, nós temos algumas linguagens de programação, inclusive, né, o Python, tá? Para que a gente possa aí trabalhar, para que a gente possa materializar aqui o nosso conteúdo, tá certo? Então, se você puder, tá? Vá lá, então digite lá no seu navegador, tá? No seu buscador aí, né, o Python online e abra, né, algum ambiente de desenvolvimento, né, que simule o Python para que a gente possa fazer isso aqui junto, tá certo? Vamos continuar aqui então com a nossa aula. Voltando aqui então para nossa aula, vamos começar a falar, né, mais profundamente aqui sobre as listas, tá? Então, uma lista, tá? Como já comentei, né, é uma coleção que armazena mais de um valor, né, em uma variável, tá? A lista, então, característica dela é que ela é mutável e que vem aqui entre colchetes, tá? Então, aqui nós temos a criação de uma lista, né, como exemplo. A variável frutas, ela está sendo criada aqui e a ela eu estou atribuindo uma lista com 3 valores: maçã, banana e laranja. E aqui nós temos que verificar uma característica muito importante, né, aqui no Python das listas e das tuplas, que é a posição de cada elemento dentro dessas estruturas, tá? Então, para que você possa fazer operações, por exemplo, que você possa printar, né, trazer algum desses valores para a tela, ou que você possa, para que você possa fazer alguma operação com algum desses valores que está aqui dentro dessa lista, você precisa saber a posição de cada uma delas. E a posição é muito importante, então você tem que saber exatamente, né, qual posição é aqui deste elemento, do maçã, qual posição da banana, qual posição da laranja. Nós temos duas formas de ver a posição, né, dentro de uma estrutura, né, dentro de uma coleção, tá? A primeira é quando você lê da esquerda para a direita, tá? Quando você lê da esquerda para a direita, você vai iniciar na posição 0, tá? Então aqui, maçã é a nossa posição 0. Você pode verificar aqui embaixo que eu estou dando um print, né, na variável frutas e estou trazendo, né, para a tela a posição 0, que seria maçã. Então vai aparecer na tela, né, o primeiro elemento, maçã. Então iniciamos sempre pelo 0, da esquerda para a direita. Deixa eu colocar aqui embaixo este 0. Que na próxima ali eu coloco em cima, tá? Então aqui seria a posição 0, banana seria a posição 1, laranja, posição 2 e assim sucessivamente até a posição N, tá certo? Mas a gente pode também fazer uma leitura da direita para a esquerda e, neste caso, nós vamos começar pela posição -1, tá? Então, teríamos aqui, por exemplo, -1 e assim sucessivamente, né? A posição -2, então, conteria o valor banana e a posição -3, nesta minha lista aqui, né? O valor maçã, tá bem? Vamos ver, então, como ficaria isso aqui na nossa estrutura, vendo o código aí materialmente, né? Vamos trabalhar um pouco com o código que a gente tem aqui. Nós vamos ir lá no nosso ambiente de desenvolvimento. Eu já tenho o meu código aqui em memória para a gente economizar tempo, tá? E você vai perceber então aqui quando é um print na variável frutas e buscar o elemento 0 que está aqui entre colchetes, tá? Ele vai me trazer aqui o resultado
maçã, tá? Já estava aqui embaixo, né? Eu já tinha feito uma vez, e à medida que eu trocar aqui a posição, né, ele vai me dando os outros valores que estão dentro daquela lista. Por exemplo, se eu colocar a posição 1, ele vai me trazer o valor banana, e assim, se eu colocar aqui a posição 2, ele vai me trazer, né, o valor laranja. Agora vamos fazer aqui de trás para frente, né, como eu havia falado. Vamos colocar aqui o -1, né, e você vai perceber que ele vai me trazer aqui o valor laranja, tá? -2, então vai me trazer o valor banana, e -3 vai me trazer o valor maçã, tá certo? Então, fique atento que nós temos, né, esses dois tipos de índices, né, aqui nas nossas estruturas. E digamos que eu queira alterar, né, algum desses elementos que eu tenho aqui dentro dessa minha lista. Eu posso fazer isso trazendo a minha variável, indicando a posição que eu quero modificar. Por exemplo, vamos modificar aqui a posição 0, onde está maçã. Tá? E vou atribuir, né, àquela posição ali algum outro elemento. Vamos colocar aqui abacaxi. Tá? Agora, você vai ver que quando eu printar a variável frutas, tá, vai me trazer aqui na primeira posição, ou melhor, na posição 0, já alterado, né, de maçã para abacaxi. Então vai ficar abacaxi, banana e laranja. Vamos ver aqui. Ó, abacaxi, banana e laranja, tá certo? Porque eu fiz uma alteração aí em um dos meus elementos daquela lista. Então, assim que se faz, né, a alteração. Você tanto poderia indicar essa posição que eu acabei de falar da esquerda para a direita, 0, 1, 2, 3, N, ou da direita para a esquerda também, -1, né, -2, -3 e assim por diante, tá certo? E voltando aqui, eu quero apresentar a vocês algumas funções muito úteis e que também caem em prova de concurso relacionado aqui às nossas listas, tá certo? Então, se você quiser adicionar um item no final dessa lista, você vai utilizar o append, tá? Append, então, você consegue apensar, né, mais um item no final dessa lista. Por exemplo, se eu digitar aqui o comando frutas.append, né, e indicar aqui a minha cadeia de caracteres uva, ao final dessa lista aqui vai ser incluído este elemento uva, tá? O append, então, ele adiciona um item no final da minha lista. Já o extend, ele adiciona mais de um elemento de uma única vez. E essa aqui é a sintaxe correta para que eu possa fazer uso, né, dessa estrutura aqui. Então você vai digitar ali o nome da variável, .extend, tá? E dentro dos parênteses você vai colocar aí os seus elementos. Então ele vai adicionar, né, todos esses elementos aí ao final da nossa lista. Também tenho aqui o insert, tá? O insert ele vai adicionar um item em uma posição específica. No caso aqui, né, deste trechinho de código, eu estaria inserindo o elemento pera na posição 1. Então, inserir aqui logo após o maçã, né, vamos pegar essa parte aqui de código como exemplo, tá? Então, maçã seria a posição 0 e eu estou querendo incluir a pera aqui na posição 1. Então, logo após maçã, né, seria incluído aqui pera e os outros elementos eles seriam empurrados para a direita. Então, ficaria com maçã, pera, banana e laranja, tá bem? Então, muito importante a distinção destes três elementos aqui. O append, ele adiciona um item, né, de cada vez ao final. O extend eu utilizo para adicionar mais de um elemento de uma vez só. E o insert eu adiciono um item em uma posição específica ali da minha lista, tá? Também tenho aqui o remove, tá? O remove, ele remove um item, né, daquela minha lista. O pop ele remove o último item da lista. E também tenho o len. O len aqui ele é utilizado tanto para mostrar aí o tamanho de elementos de uma coleção, como também para mostrar o número de elementos de uma string, por exemplo, né? Quantas letras tem uma palavra, também se utiliza o len para verificar estas situações, tá certo? Então, o que temos de lista é isso. Vamos passar agora para as
tuplas. As tuplas, então, né, são caracterizadas por serem imutáveis, tá? Muitas coisas parecidas com as listas, né? Mas com essa característica bem marcante. A tupla, ela é imutável, tá? E também, né, ou são utilizados aqui os parênteses para se criar uma tupla, tá certo? Então aqui eu tenho um códigozinho bem simples, onde eu estou criando aqui uma variável de nome cores e a ela eu estou atribuindo aqui, né, estes elementos, vermelho, verde e azul. E aqui eu estou printando a posição 1, né, aqui na tupla é a mesma coisa, a posição 1 aqui é o verde, tá? Lembrando, da esquerda para a direita começa no 0 e da direita para a esquerda começa no menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3 para a gente acessar, né? Aí esses são os índices para a gente acessar, né, os elementos dentro de listas e dentro de tuplas, tá? Então, estaria imprimindo aqui o verde, né, que é a posição 1 da minha tupla, tá certo? Acessando os elementos, se faz da mesma forma como nas listas, tá? E aqui a gente pode verificar que não é possível alterar uma tupla, tá? Por exemplo, se eu tentar alterar aqui algum elemento dessa tupla, como eu faria normalmente aí numa lista, ela vai me dar um erro, tá? Porque não é possível, a tupla ela é imutável, tá certo? Vamos avançando aqui então para ver um pouquinho mais sobre os dicionários, tá? Dicionários então são caracterizados por serem blocos aí formados, né, ou distinguidos aí, estão no caso, né, entre chaves, tá? E são formados aí por pares chave-valor. Então, aqui nós temos um dicionário. Dicionário, estou criando uma variável de nome pessoa e a ela eu estou atribuindo um dicionário com esses pares chave-valor aqui. Ao nome eu estou dando o valor Carlos, a idade 30 e a cidade Brasília. E como eu vou acessar, né, esses valores aqui dentro dos meus dicionários? Aqui no dicionário é diferente, tá? Você não vai acessar pela numeração do índice, né? Naquele caso ali das tuplas e das listas. Aqui você vai acessar o valor, né, dentro dos dicionários pela sua chave. Então, caso eu quisesse aqui verificar, né, eu digitaria diretamente aqui o nome da chave, tá? E não o número do índice, tá? Então aqui pode perceber que eu estou printando na tela da variável pessoa a chave nome. A saída eu vou ter Carlos, tá? Porque foi atribuído, né, este valor, o valor Carlos, a esta chave de nome, tá bem? E assim como nas listas, eu também posso adicionar novos itens aqui nos dicionários, tá? Ele não é imutável como as tuplas, aqui eu posso adicionar chaves valor, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse adicionar uma nova chave-valor na minha variável pessoa, eu faria dessa forma. Digitaria, né, escreveria a variável e logo após aqui, entre colchetes, tá, o nome da minha chave e atribuiria a ela, com o sinal de igual, o valor correspondente, tá bem? Da mesma forma, eu posso, né, também modificar os valores que eu tenho dentro da minha variável, né, dentro das minhas chaves, tá? Por exemplo, se eu quisesse modificar aí o valor da idade, né, eu escreveria aqui dessa forma, tá? Traria a variável, né, e entre colchetes, né, escreveria a minha chave e depois o novo valor, atribuiria este novo valor, tá certo? Então preste bastante atenção aí nas coleções que pode ser objeto de questão na sua prova, tá bem? Vamos avançar aqui, vamos falar um pouco sobre funções, tá? Funções aqui no Python. O que é uma função? Uma função é um bloco de código, tá? Que ele vai ser utilizado ou poderá ser utilizado em algum outro momento, né, dentro de todo o meu código de programação. Então são pequenos trechos, né, que para evitar que esse trecho se repita mais de uma vez dentro do meu código, eu escrevo uma função, né, para realizar aquela tarefa específica ali e aí depois eu só chamo a minha função e não preciso
escrever novamente aquelas linhas de código, né? Isso vai evitar que meu código fique muito cheio, muito denso, e também pode evitar que ocorram alguns erros, né, na minha codificação. Tá? Então ele ajuda, né? Uma função ela ajuda aí a organizar o código, evita repetições, né? Facilita a manutenção. Então nós temos que a função ela é muito importante aí na estrutura ou nas estruturas de programação, tá bem? Aqui nós temos um exemplo da criação de uma função. Aqui no Python a gente vai criar uma função sempre iniciando com essa cadeia de caracteres aqui, def. Então você vai definir uma função. Nós temos dois exemplos aqui, um exemplo dentro do quadro cinza e um outro exemplo que me traria a mesma saída, mas, né, de um modo diferente aí, com um código diferente, tá certo? Então vamos aqui neste primeiro exemplo aqui. O def, então, é a palavra-chave que nós usamos para definir uma função, para criar uma função. Então, nós temos aqui como primeira sequência do nosso código. Tá? Depois, nós vamos escrever o nome dessa função e passar os parâmetros. No caso aqui, eu tenho dois parâmetros. Tá? Se você quiser colocar mais de um parâmetro, você tem que colocá-los aí entre vírgulas. Tá? Você pode ter uma função sem parâmetros, pode ter uma função com um ou vários parâmetros. Se tiver mais de um, então você pode separá-los aí por vírgula. Então, né, nós temos os parâmetros e verifique aqui os dois pontos. Né, nós vimos isso lá no início da nossa aula. Quando você vai definir uma função, logo após aí a passagem dos parâmetros para iniciar, né, o que essa função ela vai fazer, você tem que colocar os dois pontos aqui, porque senão vai dar erro no seu código, tá certo? Logo mais abaixo, então, você tem o bloco que está identado, veja que tem um espaçamento aqui, né, que foi dado um tab para fazer a indentação, então está corretinho. Nós temos aqui, né, o restante das linhas do nosso código. O return aqui é uma palavra-chave que é utilizada para declarar uma informação que vai ser retornada pela função, né? Então a gente tem funções que têm retorno, né, de alguma informação, e nós temos funções que não têm retorno de nada, né? Digamos assim, uma função, você cria uma função simplesmente para imprimir alguma coisa na tela, ela não tem nenhum retorno, então você não precisaria utilizar a palavra-chave return, no caso, né? Então, para explicar essa função aqui, nós estamos criando, tá, um bloquinho de código, uma função que ela vai multiplicar dois valores. Tá? Os valores aqui são os parâmetros, né, o parâmetro x e o parâmetro y. Vai guardar, então, esses valores dentro de uma variável que chama resultado e vai apresentar o resultado. Aí, quando você quiser fazer a multiplicação de dois valores e trazer para a tela, você vai utilizar então o comando, né, print, vai chamar a função multiplica e vai passar para ele os dois valores que você quer que sejam multiplicados. No caso aqui do nosso código exemplo, o valor 10 e 20, então vai multiplicar 10 por 20, o resultado printado na tela vai ser 200, tá bem? Aqui, outra forma de organizar este código, tá? O resultado, ele seria o mesmo, mas isso é para você perceber, né, que tem coisas que a gente pode manipular dentro de uma linguagem de programação, você pode fazer de mais de uma maneira, né, de maneiras diferentes. Então, da mesma forma aqui, nós estamos chamando, né, a palavra-chave aqui para criar uma função, estamos dando o nome para essa função, passando para ela que nós teremos dois parâmetros, os parâmetros x e y, né, nas quais a gente vai querer como retorno a multiplicação desses dois valores. Logo após isso, esses dois valores eu estou pegando aqui na minha variável resultado, a ela eu estou atribuindo essa multiplicação, tá? Multiplicação de dois valores, valor 10 e 20, e depois estou printando, jogando na tela a minha variável que já vai estar com o resultado dessa multiplicação, tá certo? Então, essas são duas maneiras, né, de fazer ou de ter o mesmo resultado, tá certo? Mas tudo isso para mostrar, né, um pouquinho aqui sobre como criar, né, funções aqui dentro do Python, tá certo? Vamos avançando mais um pouco aqui, então, que a gente vai ver as principais funções internas do Python. Então,
O Python é uma linguagem de programação que já tem algumas funções pré-programadas que você vai poder utilizar aí para realizar, né, algumas operações, para realizar algumas funções, né? A gente já viu duas delas lá no início da aula, que é a função de saída, né, a função que exibe aí o resultado na tela, é a função print, tá? Então, dessa forma, você utilizaria aqui a função print para gerar algum resultado na tela. Nós temos também a função input, que é aquela que você utiliza para receber, né, os dados de um usuário, e a gente utilizaria desta maneira aqui, tá bem? E temos também a função len. A função len, eu já tinha comentado anteriormente, ela retorna o tamanho, por exemplo, de uma string, né, quantas letras tem, né, aquela sequência de caracteres ali, né, a quantidade de itens dentro de uma lista, dentro de uma tupla, tudo isso a gente pode verificar aqui com essa função do Python, a função len, tá bem? Vamos brincar agora aqui um pouco lá no nosso ambiente de desenvolvimento com o que já foi passado até aqui, tá certo? A primeira coisa, né, que a gente vai verificar aqui são aquelas funçõezinhas que a gente pode utilizar aqui nas listas, nas tuplas também. Função de adicionar, né, o append, o extend, para deletar elementos também aqui dentro das minhas listas, das minhas tuplas, tá? Eu já tenho os códigozinhos prontos, já trouxe aqui alguns deles e a gente vai ver por partes, tá bem? Primeiro, essas três aqui, que são a de inserção de elementos, tá? Dentro da minha lista, tá? Então, nós temos o append, né, que eu comentei com vocês, que ele adiciona um item no final, o extend, que ele adiciona mais de um elemento por vez, e o insert, que ele adiciona um elemento em uma posição específica, tá? Vamos ver aqui, então, eu adicionei um item no final, o item uva, adicionei mais dois itens logo após, morango e manga, e também adicionei aí mais um item depois na posição 1, que seria a posição logo após maçã, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora. Veja aqui, ó, o meu código ele não deu nenhum erro, então vamos ver linha por linha. Primeiramente, eu tenho aqui a minha variável e a ela eu atribuí uma lista com estes elementos, elemento maçã, banana e laranja. Logo após, eu alterei o meu primeiro elemento, o elemento maçã, eu troquei por abacaxi. Então, eu atribuí ao meu elemento 0, que era maçã, eu atribuí o valor abacaxi. Então, troquei, né? Fiz essa troca aí de maçã por abacaxi. Neste momento, então, eu teria aqui abacaxi, banana e laranja, tá? Se você der um print aqui, você vai poder verificar isso, tá? Vamos ler novamente, olha aqui, abacaxi, banana e laranja, tá? Nessa primeira saída que eu dei aqui na tela. Logo após, eu adicionei um item ao final da minha lista, tá? Então, eu tinha abacaxi, banana e laranja e eu adicionei o item uva, tá? Vamos dar novamente um print aqui e você vai ver a saída, ó, abacaxi, banana, laranja e o uva, tá? Com o append, ele foi lá para o final da minha lista, tá certo? Após isso, eu adicionei mais dois elementos, morango e manga, tá? Vamos ver depois disso como ficou. Ó, abacaxi, banana, laranja, uva e ao final adicionei mais dois elementos, morango e manga, tá? E por fim, então eu inseri mais um elemento em uma posição específica. Eu inseri o pera na posição 1. Até o momento, então a minha posição 0 era abacaxi e a minha posição 1 era banana. Então, obviamente, eu vou alterar, eu vou inserir, na verdade, aqui mais um item na posição 1. Então, logo após abacaxi, vai ser inserido o elemento pera. Então, essa última linha que você tem aqui é a linha final com todos os elementos após toda essa manipulação, tá? Abacaxi, pera, banana, laranja, uva, morango e manga, tá certo? Então, essas as três principais formas de inserção de elementos dentro de uma lista, dentro de uma coleção mutável, tá? Vamos agora a outros três elementos que a gente tinha visto anteriormente, que é
ou são, né, 2 elementos de remoção de elementos e mais um para verificar aí o tamanho, né, o comprimento da minha lista, tá? Então nós vamos copiar só este trechinho de código aqui. Vamos remover todo o resto e vamos fazer por partes, tá bem? Então, neste momento, eu tenho aqui abacaxi, banana e laranja, tá certo? Então, eu vou escrever a linha de comando aqui de remoção, né, de itens, que é o remove, e vou remover aqui, por exemplo, o item 1, banana, tá? E logo após eu vou printar novamente a minha lista para ver se realmente ele removeu. Vamos ver se vai ficar só aqui, então, abacaxi e laranja na minha lista. Exatamente isso, ó, abacaxi e laranja. Vamos remover agora, então, o laranja. Você vai ver que vai ficar só com abacaxi e banana. Tá certo? Então, remove utilizamos para remover um item. E o pop, né, é utilizado para remover o último item da lista, tá? Vamos digitá-lo aqui. Pop a gente usa sem o elemento. Tá? Neste momento, então, aqui, vamos deletar essa linha aqui, para não causar confusão. A gente tem, então, né, na nossa lista maçã, banana e laranja. No primeiro momento eu vou printar todos esses elementos, então vai aparecer maçã, banana e laranja. Logo após eu vou deletar o último elemento, laranja. Então, logo após esse print aqui eu vou ficar somente com maçã e banana, tá? Vamos ver se vai funcionar. Olha aqui. Perfeito, tá? Tá certo então, pessoal. É isso. As tuplas, como eu comentei com vocês, elas são imutáveis, então a gente vai verificar isso aqui também no nosso código, tá? Aqui, então eu estou criando, tá? Uma variável que vai receber aqui uma tupla que vai ter esses 3 elementos também, ó, maçã, banana e laranja, tá? Se eu imprimir a variável frutas, vamos ter então os elementos maçã, banana e laranja, tá? Só que vamos tentar alterar então aqui o nosso elemento 0, tá? Da nossa tupla, que é maçã, vou tentar alterar por pera e você vai verificar que vai dar um erro no meu código, ó. Uma tupla, ela não suporta, né, esse tipo de operação, porque uma tupla é imutável, tá bem? Muito bem. Sobre as funções, então, em conjunto também, né, com a função aí de entrada de dados, eu já trouxe aqui um outro códigozinho pré-pronto para a gente verificar aqui a criação de funções e também, né, a função de entrada de dados, tá? Aqui, então, vamos ler linha a linha, tá? Eu tenho uma entrada de dados, então a minha variável N1, ela vai estar recebendo um inteiro, aqui eu estou determinando que este primeiro elemento que eu vou estar recebendo aqui, ele vai ser um número inteiro, tá bem? Porque o padrão do input é ele receber strings, ele receber cadeia de caracteres. Se eu não converto aqui logo na entrada ou até mesmo depois em algum trecho do meu código, essa entrada aqui para um número inteiro, eu não vou conseguir fazer essa operação aqui de multiplicação, porque, como eu disse lá no início, né, o Python é de tipagem forte, então ele não faria, né, uma multiplicação, até porque isso não teria como fazer uma multiplicação de 2 cadeias de caracteres, tá certo? Então tem que transformar isso para um inteiro. Eu posso fazer isso dessa forma aqui na entrada, já, né, dizendo que essa minha entrada ela vai ser um inteiro, ou depois, né, no decorrer do meu código aqui também, eu posso transformar, né, essa minha variável aqui, na qual eu teria recebido uma string, uma cadeia de caracteres, para inteiro, tá? Eu preferi fazer dessa forma porque economiza linhas, tá? Linhas de código. Então, aqui já estou transformando para inteiro e eu vou receber aqui um primeiro valor, tá? Aqui na tela vai ser apresentado para o usuário este texto, digite um número, tá? Logo após ele digitar esse número, eu vou armazenar em uma outra variável chamada de N2, outro número que o usuário digitar na tela, tá bem? Logo após, então, eu vou começar a definir a minha função, tá? Que define uma função, né? A primeira palavra aqui é def, tá? A palavra-chave para
para a gente criar uma função, né, para definir uma função. O nome da minha função, então, vai ser multiplica, tá? Multiplica vai receber dois valores, valores n1 e n2, né, que são essas duas variáveis aqui, tá? O meu retorno, então, o retorno da função vai ser a multiplicação do valor 1, n1, pelo valor 2, n2, tá? Depois, estou criando mais uma variável de nome resultado, que vai receber, então, a minha função multiplica, né, que vai fazer a multiplicação desses dois valores n1 e valor n2, né, que foram digitados pelo usuário. No final, eu vou printar na tela, né, a minha variável resultado, que já vai ter o resultado multiplicado destes dois valores, tá bem? Vamos ver se vai funcionar ou se funcionou o meu código. Olha aqui, tá? Primeiro momento, então, está pedindo, né, para o usuário digitar um número para armazenar na variável n1. Vou digitar aqui 10 e vou dar Enter. Agora está pedindo para o usuário digitar outro número para armazenar na variável n2, tá? Vai armazenar, então, o número 2, por exemplo. Agora, quando eu der um Enter, automaticamente a minha função vai entrar em ação e vai me printar o resultado final dessa multiplicação. 10 vezes 2, que é 20. Tá bem? Códigozinho bem simples, então, em que, né, o usuário ele vai digitar dois números, né, inteiros, que vão ser transformados para inteiros, na verdade, tá? E a função ela vai multiplicar esses dois números e me printar o resultado final, tá bem? Agora vamos ver um pouquinho da função len, tá? A função len, então, ela traz aí números de elementos, por exemplo, dentro de uma tupla, dentro de uma lista, ou número de elementos de uma cadeia de caracteres, como a gente tem aqui no primeiro exemplo. Primeiro exemplo, então, estou atribuindo aqui a variável nome à cadeia de caracteres João, a string João, tá bem? E estou printando na tela com o comando len, com a função len, né? Estou trazendo para a tela, então, quantos caracteres ou quantos elementos tem essa cadeia de caracteres João. Tá? O final aqui, o resultado vai ser 4, porque João tem 4 letras, tá bem? Então, a função len serve para isso, para a gente contar e trazer à tela aí quantos elementos tem, ou dentro de uma cadeia de caracteres, ou dentro também de uma tupla ou uma lista, tá? Então, vamos ler aqui o nosso código. Você vai ver que em cima que vai me trazer o resultado 4, porque são 4 letras, e abaixo vai me trazer o resultado 3, porque eu tenho 3 elementos dentro da minha lista, tá bem? Olha aqui, 4, né, é o resultado de cima, daqui, e o 3, que é o resultado da outra linha de código, né, da linha da nossa lista, tá bem? E voltando aqui, a gente tem mais outras duas funções, né, internas aqui do Python, que são importantes também. A função type e a função range. Tá? A função type, então, ela retorna o tipo de dado, né, de algum elemento que você queira saber. Por exemplo, aqui, eu posso jogar na tela, printar na tela, né, o tipo deste elemento colocado entre parênteses aqui, que ele vai me retornar, então, né, a classe dele, que é a classe dos inteiros. Tá? Da mesma forma que essa cadeia de caracteres vai me dar como resposta a classe str, que é de string. Tá? E aqui, por exemplo, né, o tipo, né, a classe deste elemento seria um float, tá? Um número decimal. Tá? E aqui nós temos também a função range. A função range ela cria uma sequência numérica, tá? Bastante utilizada aí com a estrutura de repetição for. Aqui embaixo nós temos um exemplo, tá? Com o for, criando aí uma sequência de 3 números, tá? Uma sequência de 3 elementos. Então nós temos aqui, ó, for i, aqui eu estou criando a variável i, né, no range e a quantidade de elementos. Importante saber que o range ele começa a sua sequência se você não especificar, né, o início. A gente vai ver aqui a sintaxe completa logo a seguir, mas se você não especificar, ele vai começar pelo número 0, tá? E daí para diante. Então, né, para você criar aí uma sequência com um range de 3 elementos, que é o que está se pedindo aqui, ele vai começar pelo 0, então os elementos vão ser 0, 1 e 2, tá bem? Preste atenção nisso.
Tá? A sintaxe completa, então a sintaxe completa, né, do range é você ter uma posição de início, uma posição de fim e um passo, tá? O passo seria de em quantos números, ou você vai pular, né? Digamos assim, na linguagem mais técnica, então define aqui o incremento da minha sequência numérica, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um range somente com a quantidade de elementos, né, que eu quero fazer ali da minha sequência. Como esse aqui, eu tenho entre os parênteses ali o número 3, então criaria uma sequência de 3 elementos, começando por 0. Mas, né, você pode ou poderia colocar aqui, por exemplo, né, que eu gostaria de começar pelo número 3, terminar no número 10 em uma sequência de 3 em 3, colocando isso aqui entre parênteses, tá? A gente vai ver logo mais aí no nosso ambiente de desenvolvimento, tá bem? Importante é você memorizar que a sintaxe completa, né, ela tem, ou poderia ter, né, um início da minha sequência, um fim e o passo, né, o incremento aí dessa numeração, tá certo? Vamos lá então para o nosso ambiente de desenvolvimento para a gente verificar, né, essas condições, tá? Eu tenho aqui o código daquela primeira situação, tá? Na qual, então, eu estou utilizando um for, aqui que é uma estrutura de repetição, né? Estou criando, né, uma variável e dentro dessa variável eu estou colocando um range que conterá 3 elementos, tá? E depois vou printar ele na tela. Vamos rodar aqui e você vai ter a sequência, tá? 0, 1 e 2. Como eu tinha mostrado para vocês. Agora, você pode determinar um início para essa sequência. Por exemplo, vamos iniciar no número 2. E o término dessa sequência, que por exemplo seria o número 10, e o passo, o incremento. Vamos dizer que a sequência ela iria de 2 em 2. Ao final, vai ser apresentado, então, aqui, iniciando pelo número 2, o número 2 ele inicia a minha sequência andando de 2 em 2 até chegar no número 10. O último número, então, a numeração final, né, o elemento final, ele não insere na sequência. É bom que você preste atenção nisso. Então, no final do meu print aqui, o que eu teria na tela seria os números 2, 4, 6 e 8, porque o final da minha sequência ele não imprime na tela, tá certo?